do Senhor, meus irmãos. Nós vamos agora começar uma reunião, cada um de nós no seu lar, e para isso nós vamos começar com um louvor. Então vamos louvar ao Senhor juntos, para que a terra do nosso coração possa ser preparada, para que ao cair a boa semente ela possa produzir frutos e frutos que saltem para uma vida eterna. Possível, se você pode crer, tudo é possível, se você pode crer. Fé move a mão de Deus, sua palavra é viva, tudo é possível, se você pode crer, tudo é possível, se você pode crer, tudo é possível, se você pode crer. Fé move a mão de Deus, sua palavra é viva, tudo é possível, se você pode crer. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, abençoa agora a Tua palavra, Senhor, que será ministrada nos nossos corações. Ela possa, Senhor, dar ânimo, coragem, força e autoridade, para que possamos, Senhor, viver neste mundo mais do que vitoriosos. Assim nos abençoe nesta hora, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero ler aqui um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 9, versos 11 e 12. Mas vindo o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Pois bem, queridos, no Antigo Testamento é-nos contado a história do povo de Israel, que sai do Egito com mão forte, que o Senhor os tirou. Eles atravessam de forma maravilhosa o Mar Vermelho e chegam até o deserto. E neste deserto começam a caminhar. E em determinado momento, o Senhor fala para Moisés que ele deveria levantar um tabernáculo no meio do deserto. Tabernáculo esse também, que é chamado tenda da congregação. Pois bem, eles caminhavam no deserto e quando paravam de caminhar, o tabernáculo era levantado e ali eles colocavam, dentro do tabernáculo, existia ali dois repartimentos, o Santo dos Santos e o Lugar Santíssimo. E neste lugar do Santo dos Santos era onde a Arca da Aliança era depositada. A Arca da Aliança, aquela que ia à frente do povo enquanto o povo caminhava no deserto. O interessante, meus irmãos, é que dentro desta arca, que era colocada no Santo dos Santos, existiam três elementos. Existiam as tábuas da lei, existiam 2 vasos com o maná e existia também a vara de Arão que floresceu. Agora, precisamos pensar com relação a esses 3 elementos que foram depositados na arca. O porquê deles? Por exemplo, a lei, as tábuas da lei que ali foram depositadas. O que fala estas tábuas da lei depositadas na arca? A Bíblia ensina que Moisés subiu no monte para receber a lei, os 10 mandamentos. Deus escreveu com o seu próprio dedo os 10 mandamentos. Quando Moisés desce do monte com as tábuas da lei na sua mão,
ele chega até o arraial dos israelitas e o que estava acontecendo? Já o primeiro mandamento não estava sendo cumprido, porque os israelitas estavam, na verdade, adorando um bezerro de ouro. E aí o primeiro mandamento da lei dizia o quê? Somente ao teu Deus adorarás. Então o que significa isso? Significa que Deus deu a lei, os mandamentos, para o povo de Israel e eles rejeitaram os mandamentos. O segundo elemento que estava também contido dentro da arca eram as 2 taças com o maná que caía do céu. O que a palavra de Deus nos relata quanto a isso? Diz que diariamente o maná caía do céu, na porção exata, no momento exato, todos os dias acontecia a mesma coisa. O maná caía do céu e cada um dos israelitas tinha que sair da sua tenda e colher este maná para aquele dia. Inclusive a Bíblia fala que eles não podiam de forma alguma colher o mais que precisassem, porque haveria de embolorar, porque tinha que ser colhido na porção para aquele dia. E todos os dias acontecia a mesma coisa. Naquele horário, naquele momento, Deus mandava o maná. Só que o que a Bíblia nos relata? Que depois de algum tempo, os israelitas começaram a gritar: estou cansado de comer este maná vil. E começaram a querer outras coisas. Começaram a lembrar das carnes de caçarola que tinham no Egito. Isto mostrou e mostra e fala que verdadeiramente eles estavam rejeitando a provisão de Deus. Também dentro da arca existia a vara de Arão que floresceu. E a história nos relata que em determinado momento Deus chama Moisés e pede para ele reunir todos os chefes de todas as tribos, porque o Senhor ia fazer uma escolha. E quando isso aconteceu, recebeu Moisés uma palavra de Deus dizendo: olha, sobre a vara da tribo de Levi, coloque o nome de Arão. Só que neste momento, o que aconteceu? Os outros chefes das outras tribos começaram a questionar: por que Arão? Por que a tribo de Levi está sendo escolhida? Começaram a razoar entre eles e começaram a achar que aquela escolha não era a melhor. Aí o que Deus fez? Pediu para que Moisés colocasse a vara de todos os chefes das tribos dentro da tenda, e aquela que florescesse era aquela escolhida. O que aconteceu? Exatamente o que deveria acontecer. Deus já havia escolhido Arão, então a vara de Arão floresceu. O que mostra isso? Mostra que houve uma rejeição do povo de Deus, a autoridade da escolha de Deus pela vida de Arão. Pois bem, queridos, então esses elementos dentro da arca da aliança significa que verdadeiramente o povo rejeitou os 10 mandamentos, o povo rejeitou a provisão vindo do céu para eles, que era o maná, e rejeitou a autoridade de Deus. E aí a história conta que uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifício pelo pecado do povo. E aí o que o sumo sacerdote tinha que fazer? Ele pegava o sangue, espargia sobre todos aqueles móveis e utensílios que estavam dentro do Santo dos Santos, inclusive sobre a arca. Sobre a arca existia uma tampa, essa tampa chamada de propiciatório. Então o sangue era jogado sobre a tampa da arca, chamada propiciatório, e isso encobria o pecado do povo. Que pecado do povo era esse? Encobria que eles tinham rejeitado a lei, tinham rejeitado a provisão de Deus
e tinham rejeitado a autoridade de Deus. Este sangue naquela época somente cobria o pecado, mas mesmo assim Deus perdoava o pecado do povo, ouvia o clamor do sumo sacerdote pelo povo. Pois bem, queridos, e hoje? Vamos trazer esta figura para os dias de hoje. A igreja hoje é exatamente o tabernáculo do Deus vivo, a tenda da congregação levantada neste mundo. A arca é a presença de Deus dentro da igreja, para fazer com que nós possamos recordar de tudo aquilo que Deus tem feito e operado sobre a sua igreja. Agora, como aconteceu no passado, hoje acontece a mesma coisa. Hoje a igreja, ela não está conseguindo cumprir os 10 mandamentos. Mas o mandamento, os 10 mandamentos, foi a única lei que não foi revogada. Ela permanece até hoje como aio, como prumo sobre a igreja. E a igreja deveria sim conseguir cumprir a lei, os mandamentos. Mas infelizmente, assim como o povo lá no deserto, nós também, muitas vezes, descumprimos a lei, descumprimos os 10 mandamentos. Perceba, hoje quantas vezes eu e você colocamos outros deuses diante de nós e nós só temos um único Deus. Muitas vezes tem pessoas que fazem do dinheiro o seu Deus, fazem da sua família o seu Deus, fazem do seu trabalho o seu Deus. Quantas vezes eu e você, nós não pegamos numa arma para matar alguém, mas quantas vezes no nosso sentimento, nos nossos pensamentos, nós queremos destruir aqueles que muitas vezes estão ao nosso derredor. Quantas vezes nós não adulteramos literalmente, mas desejamos nos nossos corações aquilo que é do outro. Meus amados, nós também hoje não temos conseguido cumprir a lei. Com relação ao maná, também o que a igreja está fazendo hoje com relação ao maná, o pão vivo que desce do céu a cada dia, que é a palavra de Deus. Quantas vezes nós também estamos cansados, esgotados, não queremos sair das nossas casas para ir ouvir a palavra de Deus. Quantas vezes eu e você achamos que já estamos cansados de ouvir a palavra de Deus e nós queremos, como o povo no passado, queria também as carnes de caçarola lá do Egito, nós começamos a buscar as coisas do mundo, porque nós estamos cansados de todo dia, todo domingo, na mesmo horário, na mesma hora, ir para a igreja, ouvir louvor, ouvir a palavra de Deus e dizemos, eu estou cansado disso. Filhos, é tempo de nós nos apegarmos à palavra, é tempo de vivermos a palavra de Deus, é tempo de crescermos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Lembre-se, reflita sobre isso. Quantas vezes você deixa de ir na igreja, porque está cansado, porque você fala no seu coração, todo dia é a mesma coisa, todos os cultos são iguais. Filhos, é tempo de crescer no conhecimento de Deus. Com relação à vara de Arão, o que a igreja está fazendo nos dias de hoje? Sabe, meus irmãos, a igreja está vivendo muito mais debaixo da autoridade do inimigo do que da autoridade de Deus. Porque cada vez que eu não obedeço aquilo que Deus tem determinado para a minha vida, cada vez que as minhas vontades excedem a vontade de Deus sobre a minha vida, eu estou desobedecendo. E com isso, eu estou rejeitando a autoridade de Deus sobre a minha vida. Hoje, muito mais vivemos segundo as nossas vontades, os nossos desejos, do que a vontade e o desejo que Deus tem para cada um de nós. É tempo da igreja rever isto. É tempo da igreja deixar de desejar o que o mundo
tem oferecido de viver debaixo do jugo do mundo e viver debaixo da autoridade, do poder de Deus. Sabe, meus irmãos, mas da mesma forma como ocorria no passado, sobre a igreja, sobre a presença de Deus que está na igreja, que é a arca, também existe uma tampa. Uma tampa que hoje não se chama mais propiciatório, porque se você não sabe, eu vou dar aqui uma orientação. A palavra propiciatório, na língua inglesa, significa assento de misericórdia. Hoje existe sobre a igreja o assento da misericórdia. E como nós lemos aqui no livro de Hebreus, no capítulo 9, do verso 11 e o verso 12, eu vou repetir: mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma única vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Hoje, Jesus Cristo, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele subiu, entrou uma única vez no tabernáculo e ofereceu a sua própria vida por amor à igreja. Hoje, sobre esta tampa, chamada assento da misericórdia que está sobre a igreja, vem o sangue do Senhor Jesus. Só que hoje, ele vem não mais para encobrir os pecados, encobrir que a igreja tem rejeitado os mandamentos, que a igreja tem rejeitado exatamente o que ele tem dado como o pão vivo que desce do céu, a provisão, que a igreja tem rejeitado a sua autoridade. Hoje o sangue de Jesus, ele não mais só encobre. Quem encobria só era o sangue do animal. Hoje o sangue do Senhor Jesus, ele destrói o pecado. O que significa isso? Significa que ele dá poder, autoridade à sua igreja, através do seu sangue, de cumprir a lei. De que forma hoje eu cumpro a lei, os mandamentos de Deus? Quanto mais eu deixar Cristo superabundar na minha vida, quanto mais eu mortificar a velha natureza e deixar Cristo crescer em mim, como ele foi o único que cumpriu a lei, você e eu também haveremos de cumprir a lei. Também haveremos como na estatura de varão perfeito, como ele o era, nós também cumpriremos a lei. Hoje o Senhor, através do sangue do Senhor Jesus, destrói todo desânimo, toda a empatia contra a palavra de Deus, mas me faz desejar crescer na graça e no conhecimento. Hoje o Senhor, através do seu sangue, se eu desejar, ele vai acrescentar a cada dia a palavra de Deus na minha vida. A provisão de Deus estará presente sobre a minha vida, mas eu preciso desejar, porque hoje a rejeição pela palavra pode ser destruída pelo poder do sangue de Jesus. Hoje eu posso sim viver debaixo somente da autoridade de Deus, quando eu clamo pelo sangue do Senhor Jesus, quando eu deixo que o Espírito Santo de Deus tenha guarida na minha vida, assim como floresceu a vara de Arão, eu vou florescer dando os frutos do Espírito, vivendo em Espírito. É isso que o Senhor espera da sua igreja. Muito mais nesses dias em que vivemos, dias difíceis, que só conseguiremos vencer e sermos mais do que vitoriosos se verdadeiramente nós deixarmos Cristo Jesus crescer em nós, se deixarmos que o nosso coração seja envolvido pela palavra de Deus, se permitirmos que a nossa vida viva somente debaixo da autoridade de Deus, se permitirmos e desejarmos que o Espírito Santo nos faça cumprir os frutos do Espírito, andar em Espírito, com certeza o mal não terá poder, não terá autoridade sobre a nossa vida. Pense nisso, é tempo da igreja, nesses dias difíceis, de viver Cristo Jesus, de se alimentar do pão vivo que desce do céu e viver em Espírito. É isso que o Senhor tem para a sua igreja e é isso que eu oro a Deus,
para que você, eu, todos nós, possamos buscar em nossas vidas, crescer em Cristo, amar a palavra, viver a palavra e andar em espírito. E é isso que eu quero agora orar por você, é isso que eu quero que você agora possa junto comigo desejar no seu coração. Pai, nesta hora, Senhor, eu coloco cada um da tua igreja diante do teu altar. Pai, é tempo da tua igreja, Pai, através do poder de Deus, através de Cristo Jesus, que entrou no tabernáculo uma única vez, mas deu redenção eterna. Pai, que possamos desejar, Senhor, deixar Cristo crescer em nós, vivermos, Senhor, a vida que há em Cristo Jesus, buscar a estatura de varão perfeito, andar em santidade para que a lei possa ser cumprida na nossa vida. Pai, que nós possamos amar, desejar a tua palavra, crescer na graça e no conhecimento da tua palavra. Senhor, que a cada dia nós possamos nos alimentar da tua palavra e nunca, Senhor, desejar, ó Pai, aquilo que o mundo está nos oferecendo. Pai, que possamos, Senhor, desejar viver debaixo da tua autoridade, debaixo do teu poder. Assim, Senhor, dá, Senhor, o desejo no coração de cada um dos teus filhos de viver, Senhor, no Espírito, de andar no Espírito. Pai, o maior segredo, Senhor, da vida espiritual é exatamente desejar. Assim, filhos, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, que a bênção desta palavra seja sobre a tua vida e saiba, nós aqui em casa, como pastor, estaremos sempre orando, intercedendo por cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém e amém.